Bom dia! Tudo bem com você? Glória a Deus, estamos mais uma manhã aqui para juntos aprendermos a palavra do Pai. Amém? Bom, hoje iremos falar acerca do exemplo dado por Jesus com João Batista ali a respeito do seu batismo, né? Então o tema é exemplo dado, exemplo seguido. Vamos orar? Paizinho querido, eis-me aqui diante da tua presença. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te glorifico, eu te exalto pela tua majestade, pela tua soberania, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos a ti pelo dia de hoje, agradecemos a ti pelo dom da vida, agradecemos a ti, Pai, por tudo. Assim, Senhor, eu me rendo agora plenamente à tua direção, meu amigo Espírito Santo, para ser conduzida por ti nesta live, para juntos aprendermos, Pai, recebermos de ti, soberano Espírito Santo, a revelação dentro daquilo que estará afirmado em nossos corações. Assim eu te bendigo, te glorifico e te exalto. Em nome de Jesus. Amém. Então, o tema exemplo dado, exemplo seguido. Está em Mateus 3, 16 a 17. Aqui, né, diante dessa história que Jesus foi ali da Galileia até João Batista, ali no Rio Jordão, para ser batizado por ele. Porém, João falava assim: eu não sou digno de te batizar, quem sou eu? Você que poderia me batizar, porque você é o Salvador, né? E aí ele falou assim: é necessário que isso se cumpra para a justiça de Deus, para o cumprimento daquilo que Deus deixou, pelo menos por enquanto. E então João aceita, e ali ele é batizado, batiza, né, Jesus ali nas águas, e aí a gente vê que o céu se abre, né, diante da palavra de Deus, e desce o Espírito Santo, simbolizando ali sobre Jesus como uma pomba, e ecoa a voz de Deus: esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer, de quem eu me agrado. Então, quais são as lições que este pequeno, né, de 13 a 17, esse pequeno trecho nos ensina nesta manhã, né? Então, qual é o primeiro posicionamento? Aqui, primeiro posicionamento, Jesus ele foi da Galileia para o Rio Jordão a fim de que João Batista o batizasse. Então, qual é a primeira lição? Jesus se posiciona dentro do seu propósito, dentro daquilo que o Pai determinou para que ele fizesse. Então, primeiro exemplo de tudo, posicionamento diante daquilo que é o propósito, diante daquilo que você precisa realizar para ser exemplo para outras pessoas. Assim é na minha vida e assim é na sua vida, né? Então Jesus aqui, ele teve um posicionamento sendo exemplo para nós, né? A gente vê ali que na Bíblia não tem o batismo quando o bebê, mas se apresenta o bebê no templo, assim como Jesus foi apresentado, né? Mas o batismo nas águas é uma decisão consciente da escolha de viver e caminhar para Jesus. Então, aqui Jesus fala, né, de alguma forma dentro desse exemplo: eu vou ser batizado para ser exemplo para toda a humanidade, né? Eu vou deixar esse exemplo através do meu posicionamento. Qual é a segunda lição? João, ele quis convencer Jesus de que ele não era digno
de batizar Jesus. Ele queria convencer que ele não teria essa possibilidade de batizar Jesus. E aqui o que nos mostra, né? Que sempre alguém vai querer tirar você do propósito, alguém vai tirar você do foco. Aqui alguém vai dissuadi-lo, né, do seu posicionamento. Então, quando Deus fala com você, não se permita titubear diante da dúvida, diante de vou pensar e refletir. Não, o Senhor falou, você simplesmente obedece, você segue o protocolo, você segue o propósito. Por quê? Porque Jesus, ele seguiu o protocolo daquilo que Deus havia dado para ele. E ele sabia ali que Deus havia dito para ele que João Batista iria batizá-lo e tinha um propósito para aquilo. Então, mesmo João tentando convencer Jesus, Jesus ficou firmado. Jesus não titubeou nem para a direita nem para a esquerda. Ele fez exatamente aquilo que precisava. João, daí ele responde, né, para João o que é necessário. É necessário por enquanto, pois é a vontade do meu Pai cumprir toda a justiça. E então, dentro desse posicionamento e afirmação com convicção do que Jesus faria, então João Batista, ele aceitou batizar Jesus. Então, o que é o exemplo aqui? Entra a questão da humildade, da obediência ao Pai, para glorificar ao Senhor. Deus falou, ele se posicionou, ele não foi convencido. Pelo contrário da direção de Deus, ele simplesmente seguiu com humildade e plena obediência, dizendo que aquilo era para a justiça de Deus, pelo menos por enquanto. E aí a quarta lição é que depois de batizado, né, logo que ele saiu da água ali, os céus se abriram, né, Jesus viu o Espírito Santo de Deus. E ali ele vem como uma pomba, né? E fica sobre Jesus. E o que ecoou ali? A voz do Pai. Este é meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. Então, pensa na grandiosidade desta situação. Então, quando Jesus fala, eu estou em plena obediência dentro desse propósito para o meu Pai ser glorificado, naquele momento, diante das pessoas que estavam ali, houve a representação visível, né? De que Jesus era o Verbo que se fez carne, homem. Deus no céu ecoou com a sua voz dizendo, eu tenho prazer em ti, e o Espírito estava sobre Jesus. Ali a trindade formada dentro da afirmação de que Jesus era o Filho de Deus e que Deus tinha prazer nele. E aí isso testifica o quê? Que ele é o Salvador. Então, cada vez mais, né? Porque a gente já sabe que ele era o Salvador. Mas o Senhor só vai reafirmando a cada obediência, a cada passo. Então, a cada exemplo dado, exemplo seguido. Então, significa que aqui, como traremos para a nossa vida, né? Traremos a questão da humildade, da questão da bondade, da questão da obediência plena, da questão de ser exemplo para o outro diante do propósito daquilo que Deus estabeleceu, e sabendo e testificando com toda certeza que você tem o Pai, você tem o Filho e você tem o Espírito Santo na sua vida. Hoje sabemos que Jesus ressuscitou, está à direita do Pai, mas o Espírito Santo não está mais sobre. Ele está dentro de nós e por isso caminhamos firmados naquilo que é a direção, naquilo que é a humildade, naquilo que é a obediência, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Portanto, em nome de Jesus,
esteja sendo exemplo diante do propósito, diante do chamado, diante da obediência, fugindo da aparência do mal, que as pessoas possam olhar para você e ver o exemplo de que você é um seguidor fiel do Senhor. Não digo pela vestimenta ou pela questão que todo mundo fala da vaidade, mas eu digo pela autoridade, pelo posicionamento. Sabe aquelas pessoas que a gente olha e a gente vê Deus na pessoa? Exatamente isso. Aqui era visível, né? O quanto Deus estava ali com Jesus, o Espírito Santo sobre ele, né? Então, de alguma forma, isso é um exemplo para a minha vida e para a sua vida na nossa caminhada de obediência, de humildade, de posicionamento, de firmeza, né? Para que o Senhor venha cumprir o propósito dele em nossas vidas. Amém? Então vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da tua presença. Obrigada, Jesus, porque em tudo o Senhor foi exemplo para nós. Em tudo o Senhor obedeceu humildemente, se comprometeu. O teu posicionamento era firmado naquilo que foi estabelecido pelo Pai. O Senhor não questionou, o Senhor não titubeou, o Senhor não sugeriu ser de forma diferente. O Senhor simplesmente obedeceu, sendo exemplo vivo para ser seguido por nós. Então, meu amigo Espírito Santo, que o Senhor venha nos conduzir nessa firmeza, nesse caráter, nesse posicionamento, na obediência plena daquilo que o Senhor nos entregou. Portanto, Abba, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha nos abençoar, nos direcionar e que possamos estar firmados, mesmo tendo pessoas para tentar nos convencer o contrário, mas que possamos ficar firmados na Tua palavra para a honra e glória do Teu nome, para sermos como Jesus, em exemplo, né, dado exemplo seguido. Que assim como Jesus deu exemplo, assim seguiremos e cumpriremos para louvor do nome do Senhor. Amém? Então te agradecemos, Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém. Amanhã estarei novamente com vocês aqui, 9h da manhã. Lembre-se, te peço de coração que você curta, que você se inscreva, que você compartilhe, semeando esta palavra na vida de mais alguém. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.